Olá, bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso Café com Ideias, a primeira edição do ano de 2025. E hoje, com uma novidade, em uma parceria com a X-Play, nós vamos gravar todos os nossos conteúdos que posteriormente serão disponibilizados pelo YouTube. Então, quem nos acompanha aí pelo YouTube, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer aos nossos patrocinadores deste evento, a Biomídias, Círculo Saúde, Sicredi Pioneira, Estúdio de Beleza, Cris Garcia. E já convido vocês para assistir o vídeo institucional desses parceiros. A Biomídias. Há mais de 15 anos no mercado com as ferramentas certas para potencializar a sua marca. Conheça os nossos serviços. Mídia indoor em estabelecimentos de alto fluxo. Busdoor Lotação com a melhor cobertura central. Backseat Afterdoor Lotação, sua marca estampada conectada com os passageiros do transporte coletivo. Busdoor e Backbus, com mais de 200 quilômetros de circulação diária. E também nosso Afterdoor empresarial, onde você coloca seu material em contato direto com os trabalhadores da nossa cidade. Somos a solução em mídia que seu negócio precisa. A Biomídias, conectando você com o seu cliente. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. E em nome da nossa segunda vice-presidente, a Bianca, agradecemos novamente a presença de todos. E Bi, tá lindo de ver daqui.
a maioria, as mulheres sempre, né? 90% são mulheres todas lindas. Inclusive a Leti, a nossa candidata, a Rainha e Princesas da Festa da Uva, que daqui a pouquinho ela sobe aqui para também se apresentar. Mas nós temos um convite muito especial para vocês, e eu já vou chamar aqui a Carol, para ela falar sobre uma imersão de estrave, que inclusive nós fizemos, a Lise também, do Cirecon, que está aqui, fez, e é um momento único e maravilhoso. É realmente para destravar projetos, destravar crenças. Então, Carol, faz o teu convite e já lembra de dizer que quem está aqui tem um desconto especial, não tem? Tem sim. Ai, bom dia, gente, tudo bem? A Lisa sempre me pega de surpresa, né? Eu acho que ela vai me chamar depois, ela me pega no pulo. É uma honra estar aqui de novo. Já é a terceira edição da Imersão de Estrave e vocês sempre me abraçam aqui para poder divulgar, falar. E a última edição foi muito especial também, porque contou com muitos de vocês aqui do Cindy Lojas, então foi lindo de ver, assim, meu coração ficou quentinho. Mas, sendo muito breve, a Imersão de Estrave, então, são 2 dias, que são realmente imersivos, né? Sábado e domingo de manhã até às 18 horas, com muitas dinâmicas, muito conhecimento e muitas, como é que eu posso dizer, conduções para que vocês saiam daqueles gatilhos emocionais que provocam escassez, medos de avançar. Sabe, escassez no sentido de, tipo, entra dinheiro e sai dinheiro, ou nunca consegue conquistar grandes fortunas porque logo tudo se vai, ou uma dificuldade imensa de vender, uma dificuldade imensa de se posicionar. A Duda vai falar também, não sei se vai falar de vídeos hoje, né, Duda? Não, tá. Mas, assim, as pessoas morrem de medo de fazer vídeos, de se expor, sabe? Então, tudo isso tem uma base de falta de autoestima, e a nossa identidade se perdeu, né, quem a gente realmente é. Então, esse convite é para que você descubra quem você realmente é em essência, sabe? Sem mais aqueles traumas de infância, aquelas questões todas que baixam a tua autoestima e fazem você achar que você não é ninguém na vida. Então, para conquistar abundância em todos os sentidos, de relacionamento, de carreira, de dinheiro, esse é o meu convite para vocês. E quem está aqui, quem é do Cindy Lojas, tem um desconto especial, sim, é 15% que a gente combinou, né? Não sei se está nesse slide. Bom, mas eu vou deixar também para vocês, e o Cris vai passar para vocês o site com mais informações. O meu WhatsApp, pessoal, vocês podem chamar e dizer qual é o perrengue que vocês estão passando no momento, e eu vou dizer se a imersão é para vocês. Então, por favor, me chamem, quero muito falar com cada um de vocês, de verdade, quero ouvi-los, certo? Muito obrigada. Obrigada, Carol. E agora sim eu vou convidar a Letícia Cominda Silva, ela é a representante da CDL, do Cindy Gêneros e do Cindy Lojas, no concurso de escolha de princesas e rainha. Fique à vontade, Leti. Muito obrigada, Elisa. Bom dia a todos. Concordo com a Elisa que a vista daqui está muito linda e, para mim, é um prazer estar aqui conversando com vocês, assim como é um prazer representar as entidades do comércio no concurso de escolha de rainha e princesas da Festa da Uva. Participar da festa sempre foi um sonho. Foi um sonho quando a Letícia, lá no ensino fundamental, ouviu da professora dela que ela ia ser rainha da Festa da Uva. E claro que foi num momento de brincadeira, mas já acendeu algo muito importante dentro de mim. Também é o sonho da Letícia quando acompanhava os desfiles na Sinimbu, comendo sua uva, quando encontrava o trio, que é um momento tão esperado. Então, esse sonho, ele não é de hoje, ele já vem há muito tempo, mas hoje eu entendo a grandiosidade que a nossa festa representa para a nossa cidade, para a nossa tradição. Então, realmente é um motivo de muito orgulho para mim. E quando a gente fala sobre tradição, a gente fala sobre o comércio, né? Falar sobre Caxias do Sul é falar sobre a Festa da Uva e falar sobre a história do comércio também, que é tão importante para o desenvolvimento econômico, cultural e social. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, estou me jogando de corpo inteiro, de alma e principalmente de coração para esse novo desafio da minha vida. E acredito que para fazer sentido a gente precisa sentir. E é por isso que me coloco de coração nesse novo desafio e agradeço muito a oportunidade e a escolha da CDL, do Cindy Gêneros e do Cindy Lojas para estar representando vocês nesse importante evento, nessa importante tradição que é a Festa da Uva. Muito obrigada. Obrigada, Leti. Estamos contigo nessa jornada.
E agora eu vou pedir para o Cris vir até o palco. O Cris não costuma vir ao palco, mas hoje eu vou chamar porque ele vai falar de um projeto que nós lançamos nesse ano chamado Conecta Cindy Lojas. E ele já vai aproveitar e fazer o convite para todos vocês fazerem parte deste grande projeto. Bom dia. Parece que tomaram café mesmo, né? Não foi fraquinho, deu para dar uma energia aí para todos. Gente, 2025 chegou e, junto com ele, a gente lançou, então, o nosso novo produto, o Conecta Cindy Lojas, onde todos os associados têm direito de estar participando gratuitamente. Então, vocês podem entrar lá dentro do site, escrever a sua loja para estar ofertando um desconto exclusivo para quem é associado do Cindy Lojas, com o grande objetivo, então, de fomentar os negócios locais dos nossos associados e dos nossos parceiros. Hoje, então, dentro dos nossos eventos, a gente vai ter sempre um espaço, que é o Espaço Conecta Cindy Lojas, onde a gente vai apresentar, então, um associado que está dentro da plataforma. Hoje eu vou chamar, então, a Morgana, que é da Bio. A Bio, uma grande parceira nossa, que foi, então, a primeira empresa que se cadastrou dentro do Conecta Cindy Lojas. Morgana, fala um pouquinho para nós da Bio aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lisa, Cris. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um Café com Ideias, né, que a Bio está presente. Quando o Cris lançou esse convite, então, para nós, a gente já se lançou, escreveu e colocou já um desconto muito especial para vocês. A Bio, então, a gente trabalha com as mídias nas lotéricas, que são os estabelecimentos de alto fluxo, como vocês podem ver. Nós trabalhamos com Busdoor Lotação, Busdoor Empresarial, que são os nossos privados, onde eles circulam, então, 200 quilômetros por dia na cidade. É uma rotação muito boa. Provavelmente vocês devem ter visto, né, vários ônibus enquanto estavam vindo para cá. E, além de todos os serviços, né, vale falar que a gente também trabalha como agência de publicidade. Então, nós trabalhamos desde o planejamento do cliente até a startação do projeto. Sobre o Conecta, então, o desconto para os associados é de 20% para os estabelecimentos de alto fluxo, que são as lotéricas, tá? Rodoviárias, Banripontos, Farmácia do IPA, onde a gente também tem. E para os Busdoor privados, então, a gente tem 15% de desconto. É um bom desconto, aí uma iniciativa, né? E eu acredito que vocês vão ter muitos resultados. Obrigada. Só lembrando, então, esse benefício é gratuito para o associado. Se você tem interesse, então, de divulgar a sua marca, ofertar um desconto exclusivo para o associado, né, para o empresário parceiro, que é aqui do nosso comércio, do comércio, negócios, serviços, enfim, acessa o site do Cindy Lojas ou ainda entra em contato com a gente. A gente sempre envia e-mails aí com o passo a passo de como se cadastrar. E fica aqui o convite, né, Lisa? Acho que o recado está dado. A gente espera aí, a gente já tem quase 30 empresas cadastradas. Esse produto foi lançado nesse mês e a gente tem o objetivo aí de colocar mais de 100 empresas nesse próximo mês. A gente conta com vocês, hein? Né? Exatamente. A ideia é que entre vocês haja networking, que um conheça o serviço do outro e possa usufruir com valores diferenciados. Então, aproveitem, que vale muito a pena. No próximo apresentação do Conecta, eu prometo estar um pouquinho mais tranquilo, tá? Não, estou meio trêmulo e tal, Cris, mas tá tudo certo. Normal. Cris, fica tranquilo. Imersão para ele. Agora eu quero convidar vocês para responderem a nossa pesquisa de satisfação. Vocês sabem que para nós é bem importante, sempre a gente fala em todos os nossos eventos, só que hoje a gente tem algo diferente. Para que vocês respondam, ao final nós vamos fazer um sorteio para aqueles que responderem. Então, o nosso sorteio tem do Senac uma mochila, mais caderno, mais copo e mais lápis. E uma bolsa térmica do Sesc. Então, vale a pena. Respondam, podem já apontar a câmera do celular aqui para o QR Code e responderem no final. Ele é um sorteio online, é bem rapidinho. A gente não perde muito tempo. Assim que vocês cadastrarem, o Cris já puxa uma lista e a gente faz o sorteio de forma online e a Bia entrega. E agora sim, Duda, eu sei que tu está ansiosa para vir aqui nesse palco, porque ele é maravilhoso e daqui realmente é muito mais bonito de ver essa plateia. Então o palco é todinho teu e eu volto no final. Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Todo mundo com cafezinho, animados
porque eu preparei um conteúdo super especial para trazer aqui para vocês, para a gente falar sobre a importância de comunicação e não só a importância de nos comunicarmos, mas sim de nos comunicarmos com estratégia. É sobre isso que eu defendo muito. Quem já conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que eu falo muito sobre a comunicação estratégica. Não adianta só a gente se comunicar e se a gente não tiver uma boa estratégia. Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. E a primeira coisa é conscientizar a importância de todos nós trabalharmos a nossa comunicação. Então, estou bem animada de estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada, né? Agradecer mais uma vez o Cindy Lojas, a Lisa, o Cris, obrigada pelo convite. Bianca, aqui, muito obrigada né, pelo convite mais uma vez. O ano passado eu já tive a oportunidade de estar nesse palco, trazer uma palestra um pouco diferente. Eu falo bastante também sobre produção de vídeo, mas hoje eu quis trazer um pouquinho diferente para a gente falar, então, sobre comunicação. A minha palestra é Comunicação Estratégica, como impulsionar o teu negócio através da comunicação. Vou começar me apresentando um pouquinho, então, para quem ainda não me conhece. Então, eu sou a Maria Eduarda Fortuna, eu sou jornalista com MBA em Marketing Digital, fui repórter de rádio, gente, comecei a minha carreira em rádio, quando eu comecei, na verdade, com 5 anos de idade, eu gravei o meu primeiro comercial de rádio e ali já nascia uma comunicadora. Adoro, né? Desde muito pequena eu tive a oportunidade de estar, né? Agradecer a minha mãe que está aqui presente, também a Maria Tereza, que me incentivou desde muito pequena lá na Rádio Solares de Antônio Prado, né? Que tem hoje 36 anos. Lá que eu comecei a descobrir a minha paixão por comunicação. Então, desde muito pequena já estava no rádio. Quando tinha 15 anos, eu já tinha um programete todos os sábados na rádio. E assim foi crescendo a minha paixão. Depois eu fui para Porto Alegre para estudar jornalismo. E lá também eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 rádios. Na Rádio Guaíba e também na Rádio Gaúcha, onde fiz reportagens, onde ganhei 2 prêmios de jornalismo, né? Então, bem importante para a minha carreira. 2 prêmios especiais de jornalismo, um deles o Prêmio Ari, que é um dos prêmios mais importantes do Rio Grande do Sul quando a gente fala de jornalismo. Eu sou CEO da Enquadra, né? Então há 9 anos eu já tenho a Enquadra. A Enquadra é uma produtora de conteúdo em vídeo. A gente faz vídeo com estratégia, é por isso que eu falo tanto em estratégia na minha comunicação, né? Então a Enquadra atende empresas, né, para a gente criar conteúdos em vídeo, seja eles vídeos institucionais, vídeo de conteúdo para as redes sociais, comerciais de TV, a gente faz todos os tipos de produção. E há 2 anos voltei para a Serra Gaúcha, então estou morando em Caxias agora e com muita paixão assumo um novo desafio, que é como diretora do Grupo Solares de Comunicação, um grupo com 3 emissoras de rádio. Hoje a gente tem a Rádio 88.3, que é lá de Antônio Prado, né, que foi aqui a Rádio Mãe, né, que surgiu, e há 13 anos nós estamos também em Flores da Cunha, né, que é a Rádio 99.1, a queridaça da Serra, e hoje nós estamos também em Caxias do Sul. Então, há 3 anos, nós estamos crescendo muito, nós aparecemos na pesquisa Ibope de Caxias do Sul como a 3ª rádio mais ouvida aqui de Caxias. Portanto, a gente tem crescido bastante e realizado um belo trabalho aqui em Caxias. Então, junto com a Enquadra, né, a Enquadra agora faz parte do Grupo Solares, a gente consegue atender junto com a rádio, com a produtora, oferecendo um serviço mais completo para o nosso cliente. Essa é um pouquinho de mim. Quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais, no @mefortuna. Por lá eu compartilho um pouco de estratégia de comunicação, um pouco do meu dia a dia como empresária. Então, podem me seguir que eu vou adorar ter vocês por lá. Para a gente começar a falar sobre estratégia, comunicação com estratégia, tem esse dado que eu acho bem importante a gente entender, que 63% dos consumidores compram ou defendem marcas com base na percepção da sua comunicação, da sua transparência, do que a marca está comunicando. Então, eu prefiro escolher uma marca que se comunica. Depois, a gente tem empresas com fortes práticas de comunicação, superam a média do mercado em 57% de desempenho financeiro e tem 1,7 vezes mais chances de ser líder no setor se eu invisto em comunicação.
Outro dado relevante: 93% dos processos de compra no Brasil começam com uma pesquisa online. Ou seja, a primeira coisa que a pessoa faz antes de comprar de ti é procurar. Primeira coisa, eu vou lá na pesquisa online entender quem é essa marca, o que ela faz. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês é: vocês estão preparados para essa pesquisa online que as pessoas fazem antes de comprar de vocês? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como a pessoa que vai fazer uma pesquisa sobre mim, ela vai encontrar as minhas redes sociais? Como ela vai me encontrar? Né? Então, essa é uma pesquisa que 93% das pessoas vai fazer uma pesquisa sobre a empresa. Então, por isso que é tão importante a gente se comunicar de forma clara e estratégica na nossa comunicação. Né? E aí, por que é tão importante? Eu vou começar aqui com o básico. Por que a gente deve, sim, investir muito dos nossos esforços aqui na comunicação? A primeira parte, gente, é para a construção de reconhecimento e diferenciação da marca. Então, comunicar os valores e a personalidade de forma consistente aumenta o reconhecimento da marca e torna a marca mais memorável. Então, esse é o primeiro ponto de por que vocês deveriam investir em comunicação. Segundo ponto, criação de relacionamento com o cliente, porque os consumidores eles tendem a comprar de marcas nas quais eles sentem uma conexão emocional maior. Então, se eu criei uma conexão contigo, é claro que eu vou tender a comprar mais de ti. Depois, fidelização e engajamento. Por que eu devo, por que eu devo me comunicar? Então, se a gente tem uma comunicação constante e alinhada aos interesses do público, isso cria um engajamento mais contínuo, mantendo os consumidores informados e conectados à marca. Outro motivo que a gente tem aqui. Depois, expansão da marca. Gente, quantas pessoas aqui, têm o seu comércio em Caxias do Sul, mas entregam para todo o Brasil? Se eu me comunico de forma objetiva, se eu me comunico de forma estratégica, eu vou chegar a novos públicos. Eu não preciso, mesmo só estando em Caxias, eu posso vender para o Brasil inteiro. Como eu faço isso? Através de uma comunicação estratégica. A admiração da marca é quando o cliente já sabe quem tu é e ele vai te defender até o final. Então, tu gera uma admiração maior à marca se tu se comunica bem. Gerenciamento de crises e reputação. A gente tem muitos momentos de crise onde a gente precisa se posicionar. E se a gente comunica bem durante a crise, a gente consegue manter a confiança do público e proteger a nossa reputação. Por isso que em momentos de crise, eu vou falar um pouquinho hoje também sobre a gestão de crise. Em momentos de crise, a gente precisa se comunicar. A comunicação é muito importante também nesses momentos. E, por último, influência nas decisões de compra. Então, a comunicação ajuda muito a influenciar as decisões de compra dos consumidores. Então, aqui, alguns motivos. Tem mais um: fortalecimento de reputação corporativa. Então, empresas que investem em comunicação de marca conseguem construir uma reputação sólida e confiável no mercado. Deu para convencer vocês que é importante ter comunicação e trabalhar com uma comunicação estratégica no nosso dia a dia? Então, a comunicação eficaz, gente, é crucial para o sucesso e para a relevância contínua das marcas. A gente precisa estar mostrando para o nosso público o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Comunicação, muita gente já está fazendo. Mas e uma comunicação estratégica? O que precisa para a gente ter uma comunicação estratégica? É isso que eu quero passar alguns pontos aqui para vocês. Primeiro ponto de uma comunicação estratégica é a gente ter um objetivo muito claro, é a gente saber para onde a gente está indo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o objetivo? O que eu desejo alcançar com essa comunicação? Eu quero aumentar em 15% o engajamento nas minhas redes sociais em 2025. Opa, eu tenho um objetivo claro. Eu sei que é para lá que eu vou, esse é o meu objetivo, é para lá que eu vou olhar dentro das minhas estratégias. Então, o primeiro passo de vocês aqui é definir
qual é o objetivo de vocês com a comunicação. Depois, a gente vai olhar para o público-alvo. Então, entender com quem vocês vão se comunicar. Não adianta se comunicar com todo mundo, né? Não adianta. A gente precisa ter muita clareza de quem eu vou atingir e como eu vou atingir essa pessoa. Quais são os gostos? O que essa pessoa gosta ou não? Em que rede social ela está mais presente? É começar a entender um pouco mais de quem é o meu público e como eu vou me comunicar para esse público para personalizar a nossa mensagem. Depois, o posicionamento, gente. A gente tem que ter um posicionamento muito claro. Então, eu preciso me perguntar, o que a minha marca vai despertar nas pessoas? Qual é a primeira coisa que vão pensar quando a pessoa olhar para o meu Instagram? O que ela vai pensar? Isso eu tenho que ter muita clareza. Eu preciso pensar exatamente o que a marca ela vai pensar, o que a pessoa ela vai pensar da minha marca quando ela olhar para a minha comunicação. Então, ter um posicionamento muito claro, saber quais as minhas causas da marca, que causas eu abraço, o que eu defendo. As pessoas não gostam mais de empresas que ficam em cima do muro. Elas gostam de empresas que se posicionam sobre temas, né? Então, de a gente estar cada vez mais presente e saber quais as nossas bandeiras, o que a gente defende, quais conversas a gente entra e quais a gente não entra. Depois, o tom de voz de marca. Gente, o que é o tom de voz de marca? É a personalidade que a tua marca tem na hora de se comunicar. Então, qual que é a tua personalidade? Tu é gentil, divertida? Tu é mais séria? Tu é casual ou tu é formal? Ter clareza também sobre isso. Um dos maiores cases, eu fui numa palestra muito legal sobre o Magazine Luiza, e um dos maiores cases para mim hoje de marketing, de comunicação, é a Magazine Luiza. Eu acho que eles fazem muito bem isso. E hoje eles têm a Lu do Magalu, que é a boneca, né? Ela tem 40 pessoas que escrevem sobre ela, por ela, né? 40 pessoas, né? Mais de 40 pessoas no time escrevem como se fossem a boneca Lu. Imagina se cada uma escrevesse de uma forma diferente. Não, elas têm um manual de marca de como a Lu escreve. Se a Lu é gentil, se a Lu é divertida, se a Lu usa emojis, se a Lu não usa emojis, se ela usa humor, se ela não usa humor. Eles têm muito claro como ela comunica e como ela não comunica. Para essas 40 pessoas que escreverem sobre ela, né, como se fossem ela, elas precisam ter clareza. Então, tu tem a tua loja lá. São 5 pessoas que trabalham na loja e 5 pessoas escrevem. Se uma pessoa escrever com emoji e a outra formal e a outra informal, vai ficar uma miscelânea e a pessoa não vai entender como tu está se comunicando. Então, por isso que é tão importante a gente ter um tom de voz, uma personalidade da marca para saber como ela se comunica. Depois que eu decidi o meu tom de voz da marca, eu crio um manual de comunicação para a gente ter clareza de como a marca, o que a marca faz. Eu chamo de do's e don'ts. Do's é tudo que a marca faz. Então, a marca, eu coloco ali naquele manual que todo mundo que pegar para escrever sobre aquela marca, ela vai saber. A marca se posiciona usando emojis. Quais emojis ela usa? O que ela não usa? Aí depois eu vou escrever lá, a marca se posiciona usando humor. Qual, né, que tipo de humor? O que pode e o que não pode? Nesse manual de comunicação tem que entrar tudo o que vocês acharem que como se comunica e como não se comunica para qualquer pessoa que for escrever por aquela marca, ela ter uma clareza e conseguir escrever com o mesmo padrão de linguagem. Outra coisa é os canais. Então, é ter muita clareza de quais os canais vocês vão escolher para estar presentes. Eu gosto muito de dizer para os meus alunos, não pensem em estar em 10 canais ao mesmo tempo, porque 10 canais a gente não faz nenhum bem, né? Então, eu prefiro estar muito bem em um canal do que depois, né? E depois, quando eu já estiver bem num canal, passar para o próximo, do que eu ter que ficar com 4 ou 5 canais ao mesmo tempo. Então, eu decidi agora, vou estar só no Instagram. Bom, então eu vou fazer um Instagram muito bem feito. Quando eu achar que eu já tenho uma certa frequência no Instagram, aí sim eu passo para uma outra rede social e vou abraçar uma rede a mais. Mas não tentar fazer, né, várias ao mesmo tempo. E
qual que é a minha estratégia de comunicação em cada um desses canais. Não adianta eu me comunicar da mesma forma em todos eles. Eu preciso entender quem vai ser a Maria Eduarda do TikTok, que é diferente do Instagram, quem vai ser a Maria Eduarda do Instagram, quem vai ser a Maria Eduarda do YouTube, como eu vou estar e que tipo de conteúdo eu vou criar em cada um desses canais. A gente também precisa ter clareza sobre isso. Estratégia, gente. Criar um planejamento de comunicação e estabelecer um cronograma detalhado de atividades e campanhas, incluindo datas de início e de término. Então, é a gente poder olhar, fazer um cronograma, um planejamento das nossas ações do ano. O legal é planejar isso anual já, para tu ter uma ideia de como vai ser a tua comunicação do ano, mas já detalhar quem vai fazer. A Maria Eduarda vai ficar responsável por essa campanha aqui que a gente vai colocar no ar, ela tem que estar no ar até essa data, ter muito certo as datas de o que vocês vão comemorar durante o ano, quais são as campanhas mais importantes do ano de vocês. Isso vocês têm que ter muita clareza e, para isso, é ter estratégia. E não chegar, tem Dia das Mães agora, o que eu vou fazer no Dia das Mães? Não, isso já tem que estar planejado com estratégia. Não adianta só, eu vou criar aqui uma campanha do dia para a noite. Não, tudo tem que ter estratégia. E aí, recursos e orçamentos também, né? Então, a gente tem que colocar as pessoas responsáveis por aquela campanha, por aquela comunicação, pela execução do plano, quais são as funções específicas de cada uma e definir um orçamento. Então, para essa ação de Dia das Mães, eu vou ter um budget tal, eu vou ter esse valor e é com isso que a gente vai trabalhar. Então, com isso, quando a gente faz todo esse cenário, isso é criar com estratégia. É a gente ter um penso em cada uma das etapas que vai me fazer ter uma comunicação estratégica. E aí, por último aqui, é o monitoramento e avaliação, que isso também é importante. É ver como aquela campanha foi. Não adianta a gente só colocar no ar e não avaliar depois. Né? Então, depois que eu defini lá o budget, depois que eu coloquei no ar, eu preciso avaliar quais são aquelas campanhas que eu coloquei no ar e que me deram mais resultado, para a gente ir fazendo ajustes ao longo do caminho. Porque nenhum plano que a gente fizer vai ser, esse plano é assim, vai ser assim do início ao final e não muda. Não, todo plano de comunicação, ele muda. Ele vai mudando no meio para a gente ter, surgiu isso, eu acho que vamos incluir mais algum ponto. Então, sempre ir fazendo esse monitoramento e essa avaliação do que precisa ser melhorado e do que está muito bom que a gente vai manter. Então, sempre ter esse ponto importante. Vou trazer 3 cases aqui que a gente fez com as minhas consultorias e de humanização da marca. Então, uma delas é a Solaris Corretora de Seguros, que tinha um perfil onde só tinha banco de imagens com um título falando de produto. A gente fez uma consultoria com eles de 4 meses, foram 4 meses de trabalho, onde a gente criou toda a estratégia deles de marca a partir de agora, passando por todos esses pontos que a gente fez. O que a gente chegou à conclusão? Que não tinha as pessoas. É uma empresa de 50 anos no mercado, mas que não mostrava pessoas, né? Que ela foi construída muito pela confiança nos seus sócios, mas que não mostrava pessoas. Ela tinha apenas um banco de imagens ali demonstrando. O que a gente fez? A gente fez um reposicionamento para eles, para começar a apresentar as pessoas da marca, né? Então, olha a diferença de um post estático com banco de imagem com um texto que fala: família é a nossa base. Somos uma empresa familiar construída há mais de 50 anos, que vem construindo histórias e passando os ensinamentos de pai para filho. Estamos em constante evolução, mas nossa essência continua a mesma. Cuidar da sua segurança, do seu patrimônio, nos move e nos faz querer ser melhores todos os dias. Qual das duas conecta mais com vocês? Qual das duas conta uma história para vocês e faz vocês quererem comprar daquela marca? Né? Quando a gente mostrou ali a história aliada, né? Uma história de família que vem mostrando, com certeza a segunda, ela teve um resultado muito maior porque a gente começou a mostrar as histórias que estavam escondidas ali, que existem,
mas que estavam escondidas. Então, a gente teve um resultado muito maior, eles estão em construção ainda, é um trabalho bem inicial, mas que a gente está começando a mostrar mais as pessoas da marca, e isso tem feito muita diferença. Outro case que eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouquinho, porque senão ele entra direto no vídeo, mas para contextualizar para vocês. A Leiteria é uma cafeteria que a gente atende em Porto Alegre, e eles também. Quando a gente começou a atender eles só tinham fotos de pratos de comida. Era a única coisa que tu via no Instagram deles. Era prato, foto de comida, foto de comida. E quando a gente, no briefing, o briefing que ela nos passou foi assim: o nosso grande diferencial são os detalhes, porque a gente pensa no mínimo detalhe para fazer toda a diferença para o nosso público. Então, esse é o nosso grande diferencial. Só que tu olhava a comunicação deles e tu não via esse diferencial em absolutamente nada. Era só uma foto de comida que não conectava comigo. Não me contava uma história por trás daquela foto de comida. A gente criou uma série bem curtinha e super simples de alguns episódios apresentando o que era o diferencial deles e as pessoas, mostrando quem fazia acontecer no dia a dia. Ela escrevendo o bilhetinho, colocando coraçãozinho, pensando nos detalhes, entrega a caixa para o cliente, com carinho, Luísa. E aí a gente escrevia quem era a Luísa do lado. Ó. Os bilhetes das nossas boxes são escritos à mão, com todo carinho pela nossa equipe. A Luísa é a nossa supervisora do setor de encomendas da Leiteria Store. Está em nosso time desde maio de 2019 e iniciou como atendente. Ela ama a essência da leiteria e principalmente o comprometimento em entregar os melhores produtos com melhor atendimento. Nossa equipe está sempre criando tudo com atenção aos mínimos detalhes e pensando na melhor experiência para você. Com carinho, Leiteria. Opa, agora isso me comunica o diferencial que eu queria mostrar, que era a atenção aos detalhes, que era pensar tudo nos mínimos detalhes. Esse conteúdo que é super... Gente, é um vídeo nada demais, é um vídeo simples que mostra o com carinho ali, né? Como se fosse entregar um presente com carinho. Esse texto, ele comunica que tem atenção aos mínimos detalhes. Essa foto de comida não me comunica isso. Ela não me passa absolutamente nada. Mesma coisa que a gente criou para o Dionísia. O Dionísia é outro restaurante que a gente atende em Porto Alegre. E a mesma coisa. Ele tinha fotos de comida. Tu não via uma pessoa nas redes sociais da Dionísia. O que a gente fez? A gente foi entrevistar as pessoas que estão dentro para contar as histórias dos pratos. O que o prato da Dionísia tem de tão diferente, né, que os outros? Por que ele é diferenciado? E a gente ouviu as pessoas de dentro, as histórias que já estavam lá dentro. A gente ouviu a subchefe deles, né, que contou um pouquinho da história do prato. Vou mostrar a parmegiana que a gente serve aqui na Dionísia. É um dos pratos mais pedidos e conhecidos da casa. E vai super bem durante o almoço. Vem comigo! Sou a Ju, sou chefe da Dionísia e vou te mostrar como é preparada a nossa famosa parmegiana. E qual é o nosso segredo? Com certeza é o molho de tomate. Faz parte do preparo a busca por fornecedores que entregam os alimentos com frescor e qualidade. Uma boa escolha dos legumes e temperos traz todo um sabor único para a receita. Além disso, o queijo que usamos é artesanal. A ricota garante toda uma cremosidade para o prato. Esse é o toque especial e deixa a parmegiana ainda mais apetitosa. Essa é uma experiência que você só encontra aqui na Dionísia. Tem algum prato que você gostaria que a gente mostrasse? Deixa nos comentários. Até mais! O que vende mais? Um prato de comida ou a história de eu saber que o grande diferencial do prato é o molho de tomate, porque são ingredientes fresquinhos que eles pegam? O que conta mais a história do prato? O que me dá mais vontade de ir nesse restaurante? É, com certeza, eu contar um pouco da história, de o que está por trás daquele prato, do diferencial que ele tem. Então, esses 3 cases que eu trouxe aqui para vocês, eles mostram como contar histórias é uma coisa que as pessoas amam histórias. Elas gostam de saber o que está por trás das coisas. E tem um último case que eu adoro, que é o case da Caderode. Acho que todos vocês devem conhecer. A Caderode é uma empresa de Flores da Cunha e eles completaram 30 anos no ano passado. A gente criou uma websérie para humanizar e para mostrar as pessoas que estão por trás e fizeram
a Cadeirode chegar onde ela chegou até hoje. Esse é o teaser que chama para os episódios. Foi nesse porão dos nossos pais que há 30 anos nossa história começou. Aqui as primeiras cadeiras foram trançadas com muito suor, dedicação e trabalho. Acreditamos em um sonho em família e ele virou realidade. O cuidado com os detalhes sempre fez parte da nossa entrega. E até hoje, cada produto tem este olhar. Nos orgulhamos muito de tudo que construímos e acreditamos em um futuro com ainda mais crescimento. Esse é o teaser que chamou para os episódios. Os episódios tinham todas as entrevistas, mas nesse teaser a gente contou a história. Cara, eles voltaram para o porão da casa da avó, um lugar pequenininho onde eles trançavam. Isso é história, gente. Quando eu entrevistei eles, eu falei, eu não acredito que ninguém sabe dessa história. Porque é muito linda, é de arrepiar algo que começou tão pequeno e eles têm lá 300 funcionários. É de arrepiar uma história tão bonita, ela precisa ser colocada para o mundo. Então, essa foi a primeira coisa que a gente foi, de contar essa história, de levar os 2 sócios que começaram a empresa no porão da casa do pai e da mãe, onde eles trançavam as primeiras cadeiras. Cara, isso conecta. Gente, esse vídeo foi incrível. A gente teve um feedback maravilhoso com ele. E esse foi só o teaser. Depois, uma vez por mês, a gente lançou um episódio diferente, onde a gente entrevistou várias pessoas que colocam a marca hoje a ser quem ela é. Então, funcionários que estão há mais de 30 anos, a gente ouviu, fornecedores, a gente ouviu os sócios mesmo, né? Então, a gente ouviu muita gente para construir e colocar essa história no mundo que estava guardada ali às 7 chaves. Então, uma comunicação aqui, esses cases que eu mostrei, é como contar histórias, como elas conectam, gente. A gente se conecta muito mais com histórias como essas. Então, falando um pouquinho agora de gestão de crise, né? Para a gente entrar em gestão de crise, também tenho 2 cases para trazer para vocês, né? A comunicação, ela também é fundamental em tempos de crise. Então, quando a gente já passou por diversos, né, momentos de crise. Um deles, o último, agora em maio do ano passado, foi durante as enchentes. E o maior erro de uma empresa é cortar justamente a verba de comunicação, que é a que mais deveria ter investimento, num momento de crise, né? Esse é um dos maiores erros que as empresas cometem, é esse, de cortar a comunicação. Como, por exemplo, vamos dar o exemplo do ano passado, durante as enchentes. O que a gente deve fazer se a minha marca não foi atingida? Eu sigo me comunicando igual? Gente, não tem como. A gente estava passando pela maior tragédia da nossa história. Não tem como eu seguir vendendo e seguir a minha comunicação como se nada tivesse acontecido. Eu preciso me posicionar e as pessoas vão, com certeza, exigir que elas vão esperar de ti, como consumidoras, elas esperam que tu se posicione num momento como esse. Aquilo que eu falei antes, né, de as empresas, as pessoas querem cada vez mais marcas que se posicionem em momentos como esse, principalmente. Né, o consumidor ele vai esperar que tu se posicione e tome partido nesse caso. Então, o que fazer quando deu a crise? Primeira coisa é criar dentro da tua empresa um comitê de crise. Escolher um porta-voz da marca para repassar essas informações. Gente, é agir muito rápido. Eu não posso esperar 5 dias, as chuvas acontecendo, o mundo está caindo e daqui 5 dias eu posto alguma coisa para dizer que eu né, me solidarizo com as pessoas. Não, é agir muito rápido. Eu tenho que me posicionar. Quem se posicionar antes vai sair na frente. Pausar anúncios e cancelar lançamentos de campanha. Então, não tinha clima, gente. Não tinha clima para lançar qualquer produto.
né? Vamos dizer, a pandemia também. Não tinha clima, né, para lançar um novo produto. Revisa o planejamento de conteúdos, todo esse planejamento que a gente criou aqui, que eu mostrei para vocês, cara, revisa. Revisa tudo que está previsto para ir para o ar nos próximos dias e pausa tudo. Se posiciona de forma estratégica, opte por uma comunicação com sobriedade, falar de forma clara e falar de forma objetiva. Aqui não é momento para uma comunicação, mesmo que tu tenha uma comunicação mais alegre, mais divertida, tu muda o teu tom de voz na hora de se posicionar num momento de crise como esse, tu vai falar com mais sobriedade, mais claro, mais objetivo. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui de pessoas que foram atingidas agora nas enchentes e como elas comunicaram isso. De que forma elas falaram, cara, estou passando por apuros, como me ajudem, né? Alguns com pedidos de ajuda, outras mostrando como foram os momentos iniciais ali de resgates durante o início. O primeiro deles é do Caldeira, de Porto Alegre. E aí o Gustavo, não, vou fazer um café pra nós. Pegou um pedaço de eletrocalha, cortou uma latinha de Coca-Cola, botou álcool dentro, foguinho, uma jarrinha de vidro ali. Quando a gente serviu o café aqui, a gente viu, ó, cara, o hub tá de volta. E eu e o Gustavo vinhamos todos os dias. A gente chegava aqui em torno das 7, 8 horas da manhã e saímos daqui em torno de 19, 20 horas, 18 horas, dependendo do dia e das atividades. A primeira entrada, meu, é muito impactante. Cara, quando a gente chegou aqui, ó, a água tava aqui assim, mais ou menos, ó. A porta da caldeira lá, ó, não aparecia também. Esse aqui foi o barco que a gente usou, tá? E o nosso meio de transporte por mais de 20 dias. A impressão que nos deu quando a gente chegou aqui é que o primeiro andar tinha entrado numa máquina de lavar, assim. Era um ambiente totalmente improvisado e acampado. A gente começou a se estruturar com isso. Assim, e aí todo dia a gente vinha aqui e registrava aonde é que estava o nível da água e usava como referência essa parede que tem essa identificação visual aqui e a gente marcava. Então cada dia era uma surpresa. Algumas coisas nos surpreenderam pela a posição delas. A sensação mesmo é que alguém pegou e bagunçou tudo. É bizarro. Cada dia aqui era um desafio, né? Depois de uns 2, 3 dias aqui a gente foi estabelecendo a operação e a gente estava muito na dúvida o que fazer, mas na certeza que precisava fazer alguma coisa. É também muito desafiador a gente saber o que tem pela frente, mas a gente fica com um sentimento de dever cumprido e uma missão muito árdua pela frente. Então, contando, e eles tinham isso era o teaser, e a história completa eles contaram no YouTube com conteúdos mais longos. Então, eu preciso comunicar. Cara, eu tô passando por uma das maiores crises da história. Eu preciso comunicar isso de forma clara e estratégica, né? Então, eles criaram essa websérie. Depois tem outro que... Eu sou o Jason, fundador da Odara Alfajores, e espero que tu que me assiste esteja bem dentro do possível pro momento. Depois de iniciarmos uma campanha de arrecadação para os atingidos pela enchente no Vale do Taquari no início de maio, a nossa fábrica também foi atingida em cheio pelas enchentes e a gente foi forçado a suspender as atividades. Todo o nosso maquinário foi atingido. A gente perdeu todo o nosso estoque, toda a nossa matéria-prima, um prejuízo que passa de R$2 milhões. É um trabalho de quase 11 anos tomado pelas águas. As águas que inundaram o bairro Sarandi levaram muito mais que nosso estoque e os bens materiais, né? Elas impossibilitaram que 60 famílias continuassem a exercer o seu trabalho. Mas o universo retribui e tudo que a gente plantou e pregou durante todo esse tempo como marca e como pessoa está voltando para nós em forma de acolhimento. Recebemos centenas de mensagens de clientes, fornecedores, fãs da marca perguntando de que maneira poderiam ajudar a Odara a se reerguer agora. Depois de avaliarmos e entender que a gente vai precisar de um investimento muito alto ainda para conseguir manter as operações, a gente decidiu que, além da pré-venda no site, vai lançar um financiamento coletivo. A gente sabe que, assim como nós, milhares de outras pessoas foram afetadas também, mas a tua ajuda agora é muito importante para a gente conseguir seguir em frente. Confira na legenda o link do financiamento e ajude como tu quiser e como tu puder. Se tu não puder comprar os produtos e adquirir as experiências, ajude compartilhando, manda pra tua galera, já vai ser uma grande ajuda. Um grande abraço de toda a galera da Odara e muito obrigado pelo apoio. Perceberam que eles escolheram um porta-voz, como eu disse, que é o CEO,
e ele está falando de maneira sóbria, super tranquila, super calma, para passar a mensagem. Sem o desespero do momento, né? Ele já está de forma clara, super assim, precisamos da ajuda de vocês, né? Então, eu preciso comunicar isso. Cara, a gente teve um prejuízo de 2 milhões de reais. A gente vai precisar de toda a união nesse momento, né? Isso que eu falo, né, quando eu digo que a gente precisa ter estratégia na hora de se comunicar e de lançar aqui, de se posicionar em momentos de crise, né? Alguns lembretes de não esquecer na hora da comunicação, né? Primeira coisa é humanizar a marca. A gente viu cases bem legais aqui de como a gente pôr as pessoas em primeiro lugar. Então, sempre, pessoas se conectam com pessoas, com histórias reais. Então, de trazer a humanização para o centro da comunicação de vocês. Contar histórias reais, as pessoas são apaixonadas por histórias, então mostrem o que está escondido lá dentro da empresa de vocês. Contem as histórias reais que vocês têm dentro das empresas de vocês. Crie conteúdos que geram valor. O conteúdo de qualidade deve resolver um problema ou educar um público. Então, tragam conteúdo relacionado ao tema de vocês, tragam um conteúdo de qualidade e que realmente envolva e engaje junto com o público. Crie com estratégia. Não adianta sair criando conteúdo sem ter uma estratégia clara, que é tudo que a gente falou lá no início. Tenham como exercício, saindo aqui da palestra, chegar em casa e passar por todos aqueles pontos aí que eu passei no início para vocês criarem com estratégia. Interaja com o público, gente. Pede feedback, faz pesquisa, abre caixinhas de pergunta. Se abrir caixinha de pergunta, responde. Não adianta abrir só a caixinha de pergunta para dizer que tem e depois tu não interagir com o teu público. Então, pede o tempo inteiro feedback e constrói a conversa junto com ele. Interaja o tempo todo. Esteja atento às tendências, fique ligado nas conversas que surgem todos os dias para entender como é que a sua marca pode participar dessas conversas. E não entre em todas as trends. Não é só porque todo mundo está postando que eu tenho que postar também. A primeira coisa tem que fazer sentido com a minha marca. Faz sentido eu entrar dentro daquela trend ou não? Eu preciso me perguntar, né? Então, são esses conteúdos de contexto, como a gente diz. Todo mundo está falando sobre a final da Big Brother Brasil. Faz sentido para minha marca estar falando sobre isso também? Eu vou entrar nessa trend ou não? É essas perguntas que eu tenho que me fazer antes de sair entrando em tudo que é trend só porque todo mundo está criando, né? Então, cuidem, estejam atentos às tendências, mas cuidem com tudo que vocês vão entrar, né? Mantenha sempre a autenticidade, gente. É essencial para criar uma conexão verdadeira. Hoje não tem mais espaço na internet para conteúdos que não sejam autênticos. Se a gente for pegar os principais criadores de conteúdo hoje, eles são autênticos e é por isso que a gente se conecta tanto com eles, porque eles mostram a vida real. As pessoas estão cansadas de ver a vida perfeita do Instagram. Elas cada vez mais... Por que o TikTok deu tão certo? Porque ele mostra vida real. Ele é muito mais vida real do que o Instagram. E é por isso que ele cresce a cada dia. Porque eu me conecto muito mais com conteúdos que estão lá dentro, né? Diversifique o formato de conteúdo. Então, não é porque está dando certo para mim que vai dar certo para ti. Teste diferentes tipos de formatos aqui, né? Então, coloca no ar um carrossel para ver como o teu público responde a ele, né? Coloca no ar um vídeo. Como é que é o vídeo comigo? Como é que as pessoas respondem? Testem diferentes tipos de formato e vejam o que mais funciona com o público de vocês. Seja consistente, gente, não adianta, né? Tem que ser consistente, a gente precisa estar o tempo todo mostrando e nos comunicando, mostrando um pouco da nossa marca, porque se a gente não está fazendo isso, o nosso concorrente está. Então, ser consistente ali, não adianta, eu me animei agora, vou começar a criar conteúdo, daí eu crio um mês e daí no outro mês eu não posto nada. Né? Não adianta, tem que ter consistência. Se eu comecei, eu tenho que estar ali sempre presente, né? Ser ágil e atualizado. Tudo muda o tempo todo, a gente precisa estar ligado e agir rápido. Gente, temos inteligência artificial com toda a força, com novas ferramentas surgindo a cada dia. A gente precisa ser ágil, a gente precisa estar o tempo todo estudando para essas novidades que vão chegando a cada dia.
E agora, para a gente finalizar, eu separei para você... Opa! Como é que eu volto aqui? Algumas tendências para a comunicação em 2025 que a gente precisa estar ligado. A primeira tendência que a gente precisa ficar ligado é inteligência artificial, que já é uma realidade e que cada vez mais a gente vai ver na criação de conteúdo e na comunicação, a gente vai ver a inteligência artificial, sendo ela para fazer o briefing de algum produto de comunicação, sendo ela para roteiro, para editar vídeo. Tem muitas ferramentas que vão nos ajudar muito no nosso dia a dia para quem cria conteúdo. Então, isso aumenta a nossa produtividade, com certeza, e nos ajuda. Criação de roteiro, edição de vídeo, já tem os avatares que estão ali. Vou dar um exemplo aqui de um amigo meu que criou agora o seu avatar. Olá, tudo bem? Eu sou a nova inteligência artificial do Rafa. Vou começar a ajudar ele aqui no Instagram, compartilhando conteúdos de qualidade sobre comunicação, marketing e tecnologia. O mercado muda muito rápido e acompanhar ele é fundamental. Por isso também vou te ajudar nessa missão. Logo mais eu volto. Então, ele colocou um vídeo dele antigo e ele colocou esse novo texto e o avatar dele que fez o vídeo. Então, ele não precisou gravar esse vídeo. Isso não é um vídeo gravado. Isso é um vídeo de um avatar feito todo por inteligência artificial e ele vai parar de gravar os vídeos dele para agora criar com o seu avatar. Ele criou um avatar dele que vai começar a criar na comunicação. Outro case que a gente tem aqui, esse foi o primeiro comercial de TV produzido totalmente por inteligência artificial, sem humanos no controle. Ele não teve nem no briefing. Já tem vários comerciais com inteligência artificial, mas esse não teve nem no briefing. Todo ele foi produzido com inteligência artificial. For too long, greatness has been defined by the grind. The relentless pursuit. Pain is power. Struggle is strength. Play has no place in sport. But at Puma, we've always done things differently, championing the fearless few who show up exactly as they are. Unapologetically authentic, joyful pioneers. Those who know that greatness is measured by the courage to play your own way. Your story makes you strong. Your journey is yours to define. Move the world like only you can, because greatness is in your nature. Todo feito com inteligência artificial, inclusive o briefing inicial, tá? Então, esse é um dos cases principais que eles estão falando agora, que ele foi todo feito por inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vai ver esses conteúdos que são feitos totalmente por inteligência artificial. E a gente precisa ficar ligado. Como eu posso trazer isso para o meu negócio? Isso que vocês têm que se perguntar. Como é que eu vou entrar nisso e aumentar a produtividade da minha empresa, né, usando a inteligência artificial para criar os meus conteúdos? Outra tendência que a gente vê muito forte é o infotenimento, informação mais entretenimento. Essa é uma tendência que a gente vê muito vinda do TikTok, que o TikTok, se a gente for perceber, são conteúdos mais leves, mais divertidos, com uma cara mais vida real, e o infotenimento vem disso. A gente não quer mais ver só a publi, a gente quer ver publi que não tem cara de publi, né? Então, é a publicidade que é divertida, que tu nem percebe que é uma publicidade. Cada vez mais, é isso que é o infotenimento. Cada vez mais a gente vai ver conteúdos criados dessa forma aqui, sem cara de publicidade, mas quando eu consigo trazer uma certa leveza, uma diversão para aquele meu conteúdo, isso é o infotenimento. A sustentabilidade como um pilar estratégico, isso também tem que estar mais na nossa comunicação, porque hoje marcas que demonstram compromissos autênticos com o meio ambiente podem aumentar em até 50% a fidelidade dos seus clientes. Então, o público também quer saber o que a tua marca está fazendo para ser mais sustentável. Isso vai ser cobrado
na hora da comunicação. Automação e inteligência de dados, o uso de Big Data e automação está permitindo estratégias mais eficazes dentro da comunicação, então a gente também vai ver isso. Empresas aí podem antecipar tendências, compreender melhor o público, fazer melhores estratégias de marketing, a gente tendo todos esses dados à disposição. O marketing de influência, a gente já vem há bastante tempo ele se destacando, mas agora uma tendência que vem forte são os nano-influenciadores. São micro-perfis, então perfis menores, mas que geram uma conexão maior do que, às vezes, uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Então, as marcas também dando preferência para esses micro-influenciadores é uma tendência que a gente vai ver daqui para frente. Outra coisa é o social commerce, gente. Quem aqui já viu, né? Quem trabalha com comércio tem que estar ligado nisso, que é o TikTok Shop, que está chegando no Brasil, né? Nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, ele já gerou 9 bilhões em vendas em 2024. O TikTok Shop nada mais é do que a gente poder comprar através do TikTok. Hoje a gente já pode fazer isso no Instagram, né? O social commerce é uma tendência que as pessoas não saírem mais da rede social para comprar, elas comprarem ali mesmo. E o TikTok Shop, olha qual é a previsão. Essa é uma pesquisa que saiu agora, que ele pode capturar de 5% a 9% do mercado de e-commerce brasileiro nos próximos 3 anos. Então, muito das compras do e-commerce vão vir direto do TikTok Shop. Então, se tu trabalha, né, com o comércio, tem que estar ligado nisso para começar a vender por lá também, porque com certeza o TikTok Shop vai vir para chacoalhar. Nos Estados Unidos, ele já está sendo responsável aí por muitos das compras do e-commerce, né? Os formatos de vídeo continuam dominando, gente. Então, a gente tem plataformas que entregam mais conteúdo em vídeo, como, por exemplo, agora o Instagram, que está entregando mais os conteúdos em Reels, né? A gente tem o TikTok, o YouTube Shorts, o podcast, que está em alta. E essa é uma das próximas tendências que eu falo aqui, que é a volta dos vídeos longos. A gente falou muito em vídeos curtos com a chegada do TikTok, mas agora o próprio TikTok já está permitindo colocar vídeos mais longos lá dentro. E a gente teve o podcast, que está crescendo cada vez mais, junto com os reacts, né, que é aqueles vídeos de reação, e maior interesse do público em aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Então, consequentemente, a gente tem uma volta dos vídeos longos. E os criadores apostando muito agora no YouTube. Para vocês terem uma ideia, os americanos eles já assistem mais YouTube na TV do que no celular. E nos últimos 2 anos, o YouTube ele teve mais força, né? Ele foi o serviço de streaming mais acessado dos Estados Unidos, ultrapassando a Netflix. Então, as pessoas nos Estados Unidos elas já veem mais o YouTube do que o Netflix. E aqui no Brasil, se vocês forem ver, eu não sei se vocês já conhecem esses 2 cases, mas o YouTube ele também está crescendo muito. A gente tem o Cazé TV. O Casemiro, ele há muito tempo, ele é um grande influenciador brasileiro e ele cresceu agora com a Cazé TV. A Cazé TV nada mais é do que uma TV onde ele faz comentários esportivos. Ele fez a cobertura da Copa, das Olimpíadas, agora está fazendo do Brasileirão e está batendo recorde atrás de recorde, né? Então, ele vem desafiando grandes emissoras como a Rede Globo, né, em coberturas tete a tete, assim. E o que ele tem de diferente na cobertura dele? Ele traz essa leveza, essa diversão, o infotenimento, como eu disse antes, né? Então, ele traz essa diversão. São conteúdos bem humorados, né? Então, ele consegue trazer isso. E a Dia TV, não sei quantos de vocês aqui já viram, a Dia TV foi uma das primeiras TVs digitais do Brasil e está sendo uma referência. Hoje eles têm mais de 100 funcionários e o CEO deles disse, né, que a nova geração desligou a TV. Então, ele está apostando muito, eles estão crescendo bastante também, bateram também já vários recordes de acessos ali no YouTube. Então, esses 2 cases que a gente tem aqui no Brasil de como o YouTube também tem se destacado na programação. E eu quero deixar um convite aqui para vocês. Eu sou especialista em vídeo, tenho a produtora há mais de 10 anos e trabalho vídeo com estratégia. E vou deixar um convite especial para vocês
Quem quiser aprofundar mais no tema vídeo, hoje eu falei sobre comunicação de um modo geral, mas quem quiser aprofundar um pouco mais no tema vídeo, eu vou deixar o convite aqui para o meu workshop, que vai ser no dia 17 de maio, lá no Quinta São Luís, a partir das 8 horas da manhã a gente vai ter um Welcome Coffee, depois a gente vai seguir até o meio-dia, e é um workshop super prático, é para quem quer destravar na frente da câmera, começar a gravar vídeo com estratégia, quem quiser aprender a criar um bom roteiro de vídeo, e a gente vai ter uma parte prática, então, vocês vão gravar, editar os conteúdos de vocês em aula, e a gente vai ver todos juntos para analisar os conteúdos que forem criados em aula. Então, é um workshop super prático, e eu deixo o convite aqui para vocês e que participarem. Quem quiser saber mais, tem o link na bio lá do meu Instagram, me sigam, e vai ser um prazer receber todos vocês lá. Só para terminar, uma última frase, que é: comunicação é a ponte entre o que a sua empresa é e o que ela pode se tornar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Valeu. Obrigada, meu bem. Obrigada. Duda, sempre é maravilhoso te ouvir. Ai, obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal já quer vir para o palco, falar, já tem estratégias para a sua loja, para a sua empresa. Isso aí. E depois para os vídeos. E depois que pros vídeo vídeos. sempre é tão importante a gente fazer, né? Mas a gente tem receio e tem medo. Isso. Mas quando a gente pega uma câmera e vê que a gente consegue deslanchar, e até porque agora tem teleprompter, né? Para quem isso não aí. consegue memorizar o que precisa falar. Mas isso a gente vai abordar muito. É como destravar na frente da câmera. O que me trava hoje de gravar um bom conteúdo? Por que eu tenho tanto medo? Medo do julgamento, né? Do que as pessoas vão pensar? Ai, virou blogueirinha. Né? Por que eu tenho esse medo? E como que eu vou poder passar isso para começar, assim, a me posicionar? Porque se eu... Depois tu vê o resultado. Depois tu vê o resultado dos teus vídeos. Exatamente. Que estão ali, né? Nós vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida com a Duda? Acho que elas estão envergonhadas. Oh. Então, sobre os vídeos longos, o que impulsionou a volta dos vídeos longos foi a questão dos podcasts. O Brasil é um dos lugares onde mais se ouve podcasts. Né? Então, a gente está crescendo muito a cada ano com o podcast. Então, é esse tipo de conteúdo mais imersivo que está chamando a atenção das pessoas. Isso não quer dizer que o vídeo curto ele não tenha a sua importância para chamar atenção. Então, quando a gente quer despertar atenção, realmente, ele não vai parar para ver um vídeo ali de 5, 10 minutos no feed. É mais difícil de tu captar a atenção dessa pessoa. Mas por isso que a gente fala muito em unir os dois formatos e ter uma estratégia clara para os dois. Então, tu chama atenção com um vídeo mais curto, e se a pessoa quiser aprofundar o conteúdo, aí sim ela consegue aprofundar e saber mais nesse vídeo de YouTube, que pode ser um podcast, ou pode ser um vídeo mais longo, ou um react. Eu não sei se vocês sabem, o react é aqueles que o Casemiro faz muito, né? Que são as reações, que é ele fica assistindo um vídeo e reagindo àquele vídeo. Esse também foi um formato que cresceu bastante e que é um vídeo mais longo que as pessoas ficam sim assistindo, né? Ficam principalmente os mais jovens, né? Então, e eles ficam mais com isso. Então, eu acredito que é uma união dos dois. Para o feed, eu tenho que ter algo mais rápido que conte a história, mas que cada vez mais é uma tendência as pessoas assistirem esses outros tipos de conteúdo como uma alternativa à TV, né? Tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas elas estão buscando conteúdos que a TV já não entrega mais. Então, são conteúdos mais longos que eu assistia na TV e que agora eu estou indo para o digital para buscar esses outros tipos de conteúdo. Imagina. Mais alguma pergunta? Bia, então eu vou convidar a Bianca, nossa vice-presidente, para que ela faça a entrega de um mimo. Mas antes de tu entregares, eu preciso falar, segura para mim, Bia, que essa sacolinha ela foi desenhada pelas crianças do SESC. Olha que amor, sem saber para quem vai ser entregue, eles colocaram todo o carinho e todo o amor nas nossas sacolinhas, que são os presentes que a gente entrega para a nossa diretoria, para os conselheiros e também para os nossos convidados. Bacana. Então, aqui tu recebe muito amor e muito carinho das crianças legal, do SESC. Muito feliz. Obrigada por me receberem mais uma vez. Mais Obrigada, no meio ali amor. para vocês fazerem uma fotinho. Obrigada, amor. Vamos mostrar aqui a sacolinha. Vamos mostrar a sacolinha.
Como vocês sabem, todos os eventos que nós organizamos e que a gente oferece aos associados, a gente traz um cunho social. E hoje a gente recebe a Pátina. Acredito que vocês já conheçam, eles já estiveram aqui conosco. E olha só, Bi, eu vou fazer a propaganda porque eu adoro. Já quando eu cheguei, eu pedi para guardar 2 para mim. Eles produzem esse pé de moleque e eles vendem para conseguir trabalhar com os valores no que eles precisam para casa. Então, quem puder, a gente precisa vender tudo, né? Tem muitos ainda. R$ 8,00 cada um. Então, ele tem 6 reais cada um. Então, comprem, 2 por 12. Ajudem que vocês vão estar fazendo a diferença. E na entrada, vocês lembram que a gente pediu ou um produto ou ainda um valor. Então, vou repassar para vocês o que a Pátina vai receber daqui a pouquinho. Eu já vou chamá-la aqui. R$ 380,00 em dinheiro, 15 Pix feitos de R$ 10,00 cada um, então mais 150, e 33 itens de higiene e alimento. Então, muito obrigada. Vocês, com certeza, fizeram uma diferença para a Pátina. Estão de parabéns. Obrigada. Eles são ótimos, viu, gente? De verdade. Não, é uma delícia. Eu já encomendei 2, já guardei 2. Eu já vou pedir para ela vir aqui na frente para a gente poder fazer a entrega. A Amandinha já vai trazer o dinheiro. E a gente sempre diz, né, Bi, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ter um mundo muito melhor, mas talvez esse pouquinho não faça diferença no grande, mas a gente faz a diferença na vida daquela pessoa que precisa naquele momento. Então, sempre quando vocês pensarem em fazer um evento ou uma ação, tragam o social junto. A gente pode, depende de nós, e isso não custa nada, não custou nada para nós, e eu tenho certeza que para vocês R$ 10,00 não fizeram a diferença, mas para eles vai fazer. Pode vir aqui que a Bi já te entrega. E ela é voluntária há anos da Pátina, dedica parte do dia dela para ajudar a instituição. Mais de 25 anos. A fotinho. E a contribuição de todas vocês, tá bom? Muito obrigada. E agora nós vamos fazer o sorteio. Para isso, eu vou convidar a Denise, do Senac, e a Débora, do Sesc, para que venham ao palco, junto com a Bianca, para fazer a entrega do sortudo ou sortuda, que vai ganhar o brinde de hoje. Está tudo aqui dentro, Cris? Sim. Vamos abrir. As gurias vão te ajudar, já mostram. Cris, só rola ali um pouquinho. Só para eles verem. Pessoal, todos os nomes de vocês estão aqui. De quem preencheu, claro. E esse sorteio a gente faz de forma online, que o Cris vai fazer agora. Vamos ao sorteio. A Bianca não vale. Tchananã. Maria Antônia. Ah, tá aqui. Parabéns, pode vir. Passa por aqui. Tudo bem? Pessoal, enquanto as gurias fazem a foto, lembrando, então, aqui ao final a gente ainda tem um cafezinho, façam networking, troque cartões, relacionamento é tudo, a gente precisa
E comprem os pés de moleque da Pátina para ajudar. Acompanhem o Cindy Lojas pelas redes, as nossas agendas também. E a nossa equipe está totalmente à disposição de vocês. E lembrem de se cadastrar no projeto Conecta Cindy Lojas. Tenham um excelente e iluminado final de semana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada!